Olá, Diana, bom dia. Sim, bom Boa dia. tarde. Sou Boa Oswaldo tarde. Pacatino e estamos na Feira do Livro de Lisboa e vou falar um bocadinho com a Diana. Diana, fala-me um bocadinho do seu livro. Esta é a última obra que eu publiquei, e eu só que escrevo romance histórico, e romance histórico de temática portuguesa. Tenho 4 livros sobre a expansão portuguesa, com os diversos países por onde os nossos exploradores e nossos navegadores andaram. As relações quase sempre com a África, imenso. Bastante interessada na lusofonia, embora ache que agora está a aparecer umas novas modas de reescrever a história. Uma das coisas que eu considerei muito graves é reduzirem a expansão portuguesa e os ditos descobrimentos ou achamentos, queiram lá chamar-lhe como quiserem, à escravatura. Houve uma parte negra, sem dúvida nenhuma, dos descobrimentos. Dependia da época, estava-se no século XV, no século XVI, século XVII. Todos os impérios europeus eram escravocratas, portanto, reduzir ou querer limpar é uma asneira, porque nós devemos assumir os erros do Exatamente, passado exatamente. para não os Para não repetirmos. repetir, E estes movimentos novos começaram com boas intenções, mas se tornaram fundamentalistas e muito ignorantes. Por exemplo, esquecem a escravatura que está a aparecer agora, no nosso tempo, ao nosso lado, os nossos imigrantes. Nós sempre fomos um país de imigrantes, nós imigrávamos. E receber pessoas, e as pessoas estão a trabalhar em condições infames e não se movimentam. Estas vozes todas muito puras agora não se movimentam a favor dessas pessoas e movimentam-se para uma coisa que não dá trabalho porque passou há 500 anos ou há verdade. 300 anos. De onde vem essa inspiração para A escrever? inspiração, olha, digamos assim, 90% é trabalho, 10% é inspiração. Ou seja, uma ideia, uma personagem de que ninguém falou. Habitualmente eu gosto das personagens que são malditas. Malditas. Gosto dos temas que são Muito malditos. bem. Gosto dos temas que põem toda a gente a berrar. Eu gosto dos descobrimentos porque acho que, apesar de todos os defeitos da época, temos que ver como é que era aquela gente há 500 anos e há 300 anos, estávamos à frente da Europa a nível de todas as descobertas científicas, Muito bem. literárias, Muito bem. época realmente boa, Boa. verdadeira, em que os portugueses foram grandes no sentido de mostrarem à Europa, e quando se fala de descobrir que as terras estavam lá, isto é uma estupidez. verdade. Obviamente os portugueses é que descobriam, porque desconheciam aquelas Desconheciam o terras, local. era óbvio, e trouxeram para a Europa Muito bem. exatamente esse conhecimento dos povos. Toda a gente julgava que havia era macacos e que nem se podia viver porque a terra era toda tórrida, e os portugueses mostraram que se podia viajar por ali fora, que havia povos, imensos povos, com as suas culturas, com as suas experiências, para a Europa, que estava completamente Para ignorante. quem quer começar a escrever, qual é o conselho que Como é que dá eu para a comecei, juventude? eu comecei a escrever? Eu fui professora durante 35 anos, professora do ensino secundário, professora de português, da língua, e tenho uma paixão pela língua portuguesa, que infelizmente o acordo ortográfico corrompeu e estragou, e felizmente África e Angola, sobretudo, não cedeu. Vocês falam o nosso português real, o verdadeiro. Vocês têm a estrutura da linguagem, que é a nossa, do português materno, e eu tenho uma admiração por vocês imensa. Muito obrigado. Ao passo que em Portugal estamos a deturpar, a estragar, a destruir a nossa língua. Com o Brasil, para fazer um favor ao Brasil, que afinal nem assinou sequer o acordo, e o que é muito bem feito, que a nossa subserviência às vezes para os países maiores é um bocado estranha. Muito bem.